Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Obrigado por vocês estarem mandando centenas de mensagens para cá. Se você está chegando agora conhecendo o nosso portal, se inscreva também, venha fazer parte dos nossos papos todos os dias aqui, porque aqui nós analisamos os principais fatos de fora do Brasil, que têm influência aqui na nossa vida, e os principais fatos aqui do nosso país também, né? Se você gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha, para ajudar a gente a chegar ainda mais longe, né? No nosso último vídeo, de ontem, eu comuniquei a vocês que eu mandei uma correspondência para o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, para que ele crie mande, né, use a assessoria de imprensa do STF, use todos os canais, inclusive, se for o caso, mandar produzir propagandas para informar a população que o presidente da República mente. E essas mentiras acarretam resultado morte lá na ponta. O presidente é um mitômano, né? Mitômano é aquela figura que tem essa doença de mentir de uma forma desbragada. Ele mente sobre a cloroquina na África, dizendo que os africanos têm baixo nível de contaminação porque tomam cloroquina. Ele mente sobre água de coco na veia, isso para falar das coisas mais folclóricas. Mente sobre o tratamento precoce, que não resolve porcaria nenhuma. As pessoas que estão morrendo lá em Manaus fizeram, em grande parte, o tal tratamento precoce e não está adiantando absolutamente nada. Inclusive, as plataformas do mundo inteiro estão retirando tweets, estão tirando informações, desinformações que dizem respeito a esse tipo de mentiras que são, aqui no nosso país, muito mais aprofundadas do que qualquer outro lugar onde tenha grupos de pessoas que tenham problemas de distúrbios mentais, né? Então, se você quiser mandar uma correspondência, eu vou colocar o link aqui, você mandar lá para o STF, para cobrar do STF, aí você coloque nas suas palavras, porque eu não posso colocar um texto padrão aqui, porque isso não é eticamente correto, né? Então vocês coloquem com as suas próprias palavras que nós estamos sendo desinformados, que o presidente da República o tempo todo está dizendo que o STF proibiu ele de agir na pandemia, o que é uma grande mentira, colocando as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, desmoralizando a Suprema Corte Brasileira. Enfim, você já tem elementos suficientes, não precisa escrever muito, eu vou colocar o link para vocês, isso para as pessoas que quiserem ajudar, né, a forçar o STF a ir na contramão do que está acontecendo no nosso país. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a segunda última pesquisa que o Datafolha fez sobre esse tema, impressionante, 52% da população isenta Bolsonaro de culpa por mortes na pandemia e para 8%, somente para 8%, ele é o principal responsável. Gente, como é que nós aqui temos essa convicção que o presidente da República, por tudo que ele fez e deixou de fazer, ele é o principal responsável e grande parcela da população ainda não tem essa percepção? Isso tem a ver com aquela célebre frase que eu sempre cito para vocês do Hegel. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Gente, eu circulei nas minhas curtas férias lá pelo sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul tem lugares maravilhosos, Santa Catarina, estado maravilhoso, Paraná, enfim, encontrando muita gente humilde. É um frentista do posto de gasolina, um atendente no supermercado, funcionário do hotel, e você encontra muitas pessoas que acreditam nessas coisas, que o presidente da República não fez nada porque o Supremo Tribunal Federal o impediu. Então, o que está faltando? Está faltando informação correta para serem colocadas, informações para serem colocadas nos principais órgãos de comunicação. Os jornais são lidos por poucas pessoas. As pessoas que se orientam por aquilo que está no jornal no país, né, jornal impresso, é uma parcela muito pequena da sociedade, cada vez menor. Os grandes veículos de informação ainda continuam a ser as televisões abertas e as rádios de uma maneira geral, e aí depois a internet que vai requentando, vai reproduzindo tudo aquilo que é colocado no dia a dia para todos nós. Então, os grandes meios de comunicação, como eu tenho dito a vocês, eles têm feito uma cobertura criminosa. Eu falei num vídeo nosso aqui que o William Bonner, ele é cúmplice, já falei em outros vídeos lá atrás, que ele é cúmplice desse genocídio, por ele estar ocultando a responsabilidade do presidente da República. E são inúmeras as situações, não precisa ser gênio aqui. Eu estou hoje vendo vários jornais, gente, eu estou vendo que os colunistas começam lentamente a chamarem para si algum tipo de responsabilidade. A Dorit Hazarin,
que é colunista antiga aqui no Jornal Globo, né? Pessoa que escreve em vários locais também, enfim. Ela publicou um texto aqui e eu separei um trecho para vocês aqui. O Brasil inteiro está no direito de se insurgir, de cobrar responsabilidade, ação, vergonha na cara. Não de quem já é criminoso, mas de quem silencia apesar de ter voz e poder, a começar pelo Congresso Nacional. De Jair Bolsonaro não há de esperar nada. Como escreveu a jornalista Eliane Brum, afirmar que Bolsonaro é incompetente ao tratar da Covid-19 é colaborar com ele. A negligência é deliberada, não é incompetência para enfrentar a Covid, e sim competência para o extermínio. Na coluna de hoje do Jânio de Freitas, desse domingo, o Jânio de Freitas também tradicional, jornalista, muito respeitado, premiado, ele também está testando isso que eu atesto com vocês já há algum tempo. O ser imoral que atende por Jair Bolsonaro forçou o jornalismo a deseducar e endurecer a linguagem em referências ao governo e, ainda mais incisiva, sobre o intitulado, mas não sobre o presidente de fato. Ou seja, a baixaria é tão grande que os jornalistas estão se vendo nessa contingência de usar o linguajar mais pesado também, né? Eu mesmo aqui, de vez em quando, tenho que sapecar aqui um verbo, né? Um adjetivo, alguma expressão que seja bastante elucidativa do que está acontecendo aqui no nosso país. Isso prossegue ele. Com os assassinatos por asfixia cometidos pela incúria e o deboche no Amazonas, mais de 200 mil mortos no país entregue à pandemia e à sabotagem e à patifaria contra a vacinação vital, mesmo a grosseria realista é insuficiente. Por mais que a gente seja grosseiro, ainda vai ser pouco, né? Diz ele aqui em outro trecho, falando do Pazuello. Um general patético e coautor, sobre os quais apenas vale dizer aqui, ainda da lástima de que não terão merecido o julgamento por um sucedâneo do Tribunal de Nuremberg. Há controvérsias, porque o que está acontecendo no Brasil, a gente ainda está envolto em muitos interesses, muitas situações, mas essa turma, eles vão cair em desgraça, e quando eles caírem em desgraça, aí vai ser a festa de se chutar cachorro morto, né? Porque o sistema, ele está se nutrindo, o sistema econômico, forças muito poderosas que estão ganhando muito dinheiro no meio dessa pandemia e fora da pandemia, estão sendo absolutamente beneficiados. Basta vermos o seguinte, não há um depoimento de um empresário criticando o governo Bolsonaro, nenhuma grande instituição, nenhuma grande associação. Todos eles estão mancomunados com o Bolsonaro. A FEBRABAN, os grandes grupos internacionais, as bolsas, os investidores pequenos, médios e grandes, estão todos mancomunados, de um certo modo, com a política econômica que está sendo benéfica para eles num ponto, mas está sendo genocida no plano político e no plano social, por outro, contra o povo brasileiro. E diz aqui, sobre o Rodrigo Maia, guardião de 62 pedidos de impeachment de Bolsonaro, Rodrigo Maia, enfim, dá a sua explicação para não encaminhamento da questão ao exame das comissões específicas. O processo de impeachment, dizendo o Maia, né, é o resultado da organização da sociedade. É mentira! Isso aí é uma parte da verdade, porque tanto o impeachment do Collor quanto o impeachment da Dilma não nasceu de movimentações populares, nasceu dentro do Congresso, os meios de comunicação que jogaram toda a pressão para mobilizar a opinião pública para, enfim, destituir os dois presidentes. E aí ele finaliza aqui num trecho. Se nas mais de 200 mil mortes houvesse apenas uma induzida pelas pregações e sabotagens de Bolsonaro, já seria bastante para ser considerado criminoso homicida. Mas são muitos os interesses financeiros e políticos a protegê-lo. Na verdade, mais que isso, porque é carta branca que lhe tem sido assegurada sobre 212 milhões de brasileiros, como sobre o presidente e o futuro do país. Então, foi uma coluna aqui muito dentro disso que a gente tem falado com vocês o tempo todo, né? E além das responsabilidades dos grandes meios de comunicação, tem hoje uma matéria aqui, um artigo de Antônio Prata, onde ele fala da responsabilidade também das redes sociais que nunca filtraram as aberrações que a gente vê o tempo todo na internet, em todas as plataformas. Eu mesmo vim para cá, gente, porque eu estava vendo tanto absurdo que eu falei, cara,
eu tenho que ir para ali, eu tenho alguma coisa para dizer também como professor, né? Mesmo tendo uma atividade, dono de restaurante, que vocês já me acompanham há um tempo, né? Dono de restaurante, cervejaria, às vezes a gente tem que ficar mais afastado, porque você começa a entrar em conflito com a sua pessoa, a empresa, com os clientes. Os clientes não gostam de discutir política, têm posições diferentes, mas eu assumi essa parcela do risco, vamos dizer assim, e vim para o debate. Muita gente ia lá no Lapa Café, brigava comigo, assim, discutia, né? Mas, enfim, eu achava que não dava para ficar parado diante das coisas que a gente está vendo. E nós estamos aí com um grupo de pessoas que já foram classificadas aqui pelos jornalistas que eu citei, né? Outros tantos também. E nas redes sociais, os criminosos, os loucos continuam a operar. E tem uma coisa muito engraçada, né, gente? Chega a ser curiosa. Eu peguei aqui uma intervenção aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, aqui. Isso aqui é o canal que eu acompanho sempre, né, com o pessoal da direita, o pessoal lá do Terça Livre. E eles vivem emulando, vivem adorando, vivem fazendo a babação em relação aos Estados Unidos, a inspiração, fazem os programas com a bandeira dos Estados Unidos atrás, né? E o senhor Alan dos Santos, que passou a fazer campanha de Trump, e um monte de gente aqui no Brasil, de repente as pessoas se descobriram trumpistas. O Trump nem sabe que existem essas criaturas abjetas aqui, ele está pouco se lixando para esse tipo de gente que tem aqui no nosso país. Mas essa gente não percebe o que está acontecendo e estão sempre em busca de um fantasma. E esse pessoal aqui que elogia tanto os Estados Unidos, ele estava fazendo lá uma matéria, ou estava fazendo a cobertura do que está acontecendo em Washington. Só que ele não gravou imagem. Vou botar um trechinho aqui, só de uma fala dele, e a gente vai analisar isso aqui. Vamos lá. Só vou gravar um áudio aqui para vocês. Eu estou no carro, fui ali perto de Washington para ver como é que estavam as coisas. E não está valendo a pena pisar em Washington. Todas as ruas estão bloqueadas. Você nunca sabe que tipo de grupo vai estar presente ali perto de você. Aí o título Nunca respeite um psicopata. Então a criatura aqui, vou evitar aqui de usar aqui um adjetivo, né? Ele não está gravando nada em Washington, sabe por quê? Porque ele é um cucaracha, ele é latino-americano, ele é negro. Se ele for flagrado gravando alguma coisa lá em Washington, nesse período, ele vai em cana, vai ser deportado para o Brasil, ou vai ficar por lá também, para se investigue que tipo de interesse tem um estrangeiro numa eleição norte-americana, sobretudo em pessoas que praticaram crime de invasão ao Capitólio, esse tipo de ato que os americanos estão repudiando. E agora, onde estarão esses grupos de lunáticos na posse de Joe Biden? Vai aparecer alguém agora? Agora que as Forças Armadas ocuparam seu papel, eles estão dando um recado lá, que embora os Estados Unidos seja essa nação que está dando essa demonstração de deseducação política para o mundo, eles têm uma regra, e a regra vai ser respeitada e acabou o papo. É assim que vai acontecer. Enquanto isso, gente, nós vivemos aqui no nosso país essas ondas todas, né? E com muita surpresa, né? Eu estou lendo hoje uma matéria no New York Times, dá para traduzir aqui em português, onde é estarrecedor o nível de corrupção que acontece em algumas instituições, né? O presidente americano ele pode dar perdão no final do ano para qualquer tipo de situação. Então se criou um lobby lá nos Estados Unidos de advogados, de grupos que arrecadam grana para conseguir intermediar um perdão para Donald Trump. E o Trump criou um sistema nos Estados Unidos para filtragem, para se dar perdão apenas para pessoas que são amigas, são próximas, né? Esse é o perfil do modelo que essa gente gosta de se inspirar aqui no Brasil, né? Para trazer para o nosso país. E enquanto nós estamos aqui com essa situação toda de vacina escassa, com gente incompetente, gente assassina, né? Enquanto nós não começamos a vacinação, eu estou lendo aqui num blog argentino, um canal argentino, que chegou o segundo avião com lote de mais de 300 mil vacinas Sputnik na Argentina. O pessoal lá da área médica, da área de saúde, as pessoas que estão nos grupos de risco,
vão começar já a receber a segunda dose. E eles continuam a trabalhar nessa questão. Enquanto isso, a vacina da Sputnik aqui no Brasil, a vacina russa, sequer ela teve algum tipo de tratamento eficiente da Anvisa aqui no Brasil. E para terminar o nosso papo, gente, hoje estou tentando fazer uma resenha aqui bastante dinâmica aqui com vocês, né? É impressionante como é que esses bolsonaristas que estão nas redes eles não enxergam o que está acontecendo. Durante os 2 anos de governo Bolsonaro, mais de 15 multinacionais já saíram do Brasil. E a fila só está começando a ser organizada agora. Porque não há ambiente de negócio, não há quem acredite num governo comandado por esse tipo de gente que eu estou mostrando aqui para vocês. Como é que alguém vai botar um centavo na mão? Gente, você moraria num prédio cujo síndico é um psicopata? Você entraria num restaurante cujo dono é um psicopata, o gerente é outro psicopata? Você lidaria, você entregaria, deixaria uma criança para ser tomada conta, né, por um psicopata? Você entregaria teus bens, seu dinheiro, para ser gerido por um psicopata? Pois bem, nós, aqui no nosso país, nós conseguimos a proeza de colocar todos os interesses nacionais, a saúde pública, a vida de brasileiros nas mãos de psicopatas. E eu não estou fazendo nenhum tipo de agressão. Psicopatas mentirosos que estão jogando a saúde do povo brasileiro na lama, na fossa, na morte, na vala, enquanto setores financeiros continuam a se beneficiar a cada dia. Felizmente, a gente ainda tem esses espaços aqui e a gente pode jogar alguma opinião contrária, né? A gente pode divergir, a gente pode criticar. Enquanto a gente tem esse espaço aqui, eu espero que vocês continuem a ajudar a gente a chegar cada vez mais longe, convide outras pessoas para virem para cá também e continue a mandar seus comentários e ajudar outras pessoas a entenderem o que está acontecendo no nosso país. Gente, muito obrigado. O link aí do STF eu vou deixar para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.